Eu acredito que esse vídeo que você vai assistir agora é um vídeo muito esclarecedor a respeito do fim dos tempos. Eu tenho me dedicado muito a falar a respeito do dia do Senhor, eu tenho me dedicado muito a mostrar passagens que mostram que o fim dos tempos já aconteceu. Que o Vale do Armagedon, a guerra no Vale do Armagedon já aconteceu, e vou deixar, esse vídeo vai te mostrar sobre o dia da decisão ocorrido já há algum tempo atrás, mas que você ainda, graças a onde você frequenta, você ainda está no engano, você ainda está vivendo, o seu corpo está no ano 2023, 2025, 2030, não sei quando você estará assistindo esse vídeo, mas a sua cabeça, o seu entendimento está há quase 2000 anos atrás. Você está lá no ano 32, 25, antes de Jesus de Nazaré, você está antes de Cristo. Infelizmente, né, porque os escritos estão aí, você poderia muito bem dar atenção, você poderia muito bem respeitar as fases, as épocas, você poderia muito bem respeitar quem foram os remetentes, quem foram os destinatários, você poderia respeitar isso, mas você não quer respeitar, às vezes você é um preguiçoso, você tem preguiça de ler a Bíblia, você tem preguiça. Enquanto você tem preguiça, você está sendo enganado, você está sendo ludibriado, você está sendo feito um papel de marionete. Você fazer o quê? Você com a Bíblia debaixo do braço, sem um entendimento mínimo, sem respeitar as fases e os escritos, você com a Bíblia debaixo do braço, não sendo um leitor assíduo, nem que for meia hora, 1 hora por dia, você está sendo igual um boneco de posto. Você está lá assim, ó, te jogam para o lado, te jogam para o outro, te joga para cima, te joga para baixo. Você está nessa situação. Por quê? Porque você é um preguiçoso em termos de leitura bíblica. Você, de repente, você trabalha em 4, 5 empresas. Eu não estou falando na vida profissional. Você é um preguiçoso de leitura. E com isso você fica aí sendo enganado, sendo manipulado. O tema deste vídeo: quando ocorreu o fim dos tempos e a vingança de Deus. Eu podia acrescentar mais coisa aqui. O dia da decisão, o vale da decisão, o vale do Armagedon, a guerra do Megido. É sobre tudo isso aí. Então, abra sua Bíblia, pelo menos nesse momento agora, abra sua Bíblia, seu aplicativo, seu computador. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 ao 20. Veja aqui. Apocalipse 14, do versículo 14 ao 20. Você aproveite e desfrute desse canal, que eu estou passando gratuitamente para você o meu entendimento a respeito de Apocalipse, tá? Às vezes você frequenta um lugar que eles nem abrem o livro de Apocalipse, que eles dizem que ali é um segredo, é um mistério. Não leia Apocalipse, senão você vai ficar louco. Você vai parar no manicômio. Sei, então. Então eu estou aqui na praia, desfrutando esse dia maravilhoso, como louco. E no subtítulo da NVI, eu estou lendo aqui na NVI, a colheita da terra. Se eu colocar na NA, eu acho que é outro subtítulo. A colheita do fim dos tempos. Olha que interessante esse versículo aqui. Mas eu vou pôr na NVI, que eu preciso ler Isaías 29, e eu gosto de ler na NVI. A colheita da terra. Versículo 14, então, de Apocalipse 14. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. João estava falando isso para o futuro, ou ele estava falando que ele estava vendo de uma forma espiritual? Ele estava vendo de uma forma espiritual nos dias dele, há quase 2000 anos. Versículo 15. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Olha que tempo verbal maravilhoso. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz aquele, porque tem uma crase aqui, para aquele que estava assentado sobre a nuvem. Aspas. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colher. Fecha aspas. Quem é que estava falando isso?
João em espírito, ouvindo Cristo em espírito. Chegou a hora da colheita, chegou a hora do julgamento, chegou a hora do juízo. E eu vou ler para você lá atrás, que era para o futuro, mas aqui não. Aqui era para os dias do Senhor, era para o dia de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Porque os 22 capítulos do livro de Apocalipse, ele foi escrito para o dia do Senhor, para o dia do juízo. O dia do Senhor tão profetizado no passado. Versículo 16. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. 17. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. Olha que tesouro, olha que tesouro nesse versículo aqui. Olha que pedra preciosa para um bom entendedor. E ainda outro anjo, no versículo 18 de Apocalipse 14. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. Por que colocou essa palavrinha fogo? O que estava acontecendo em Jerusalém do ano 69 ao ano 70, quando ela estava cercada pelo exército romano? Que o comandante era o filho da perdição, era o general Tito. Jerusalém foi destruída pelo fogo, o templo foi destruído pelo fogo. Então o incêndio estava a todo vapor em Jerusalém. Por isso que foi aberto aqui esse parênteses para falar aquele que tinha autoridade sobre o fogo. Não sobre as águas, porque não era no mar, não era uma situação de dilúvio, não era uma situação de água, não, era uma situação de incêndio. Pelo menos isso para mim é muito importante. Esses mínimos detalhes aqui, isso para mim é uma pedra preciosa. Olha quantas vezes eu já li isso daqui. Mas eu fazendo esse vídeo, Deus vai e me coloca uma observação aí, ó, dá atenção nessa palavrinha aí. E ainda outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Ele tinha que ter autoridade sobre o fogo, porque Jerusalém estava em chamas. Por isso que eu vou ler Isaías 29, onde fala sobre Ariel de Deus, o altar de fogo de Deus. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha foice afiada. Eu já vou ler logo Isaías 29 para você não perder o foco. Abre aí, volta aí, Isaías 29, capítulo 29, versículo 1 ao 3. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi, acrescentem um ano a outro e deixe seguir o seu ciclo de festas. Versículo 2. Eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será uma fornalha no altar. Versículo 3. Acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. Eu vou ler esses 3 versículos aqui na Bíblia Viva 2002. Isaías 29, do versículo 1 ao 3. Veja o porquê me chamou a atenção, no versículo 18 de Apocalipse 14, sobre o anjo que tinha autoridade no fogo. Então Isaías 29, do 1 ao 3. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Versículo 2. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Eu quem? Deus. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome Ariel. Um altar coberto de fogo e sangue. Versículo 3. Eu mesmo serei seu inimigo. Cercarei Jerusalém, vou levantar fortes à sua volta para destruir você. Você consegue entender por que, voltando aqui na NVI, por que me chamou a atenção Apocalipse 14, 18? E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. Eu pergunto para você, o Apocalipse não estava sendo escrito justamente para o que estava acontecendo em Jerusalém entre 69 e o ano 70? Você ainda tem dúvida disso? Ou preciso desenhar para você? Eu não vou fazer isso, porque aí também já é demais. Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. Versículo 19. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no lagar da ira de Deus. O anjo passou a foice pela terra,
ajuntou as uvas e as lançou no lagar da ira de Deus. Então estava acontecendo o que naquela época? A ira de Deus, a vingança de Deus. O cálice da ira de Deus estava sendo derramado no ano 70 sobre a nação de Israel, sobre os judeus. Porque assim está em Lucas 11, lá no finalzinho, e Mateus 23, lá no finalzinho, que aquela geração, os judeus daquela geração, é que iriam pagar as contas do sangue derramado de Abel até Zacarias. 20. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. O futurista, você que fica por aí vomitando que essa guerra lá em Israel é o juiz de Deus, Jesus vai voltar a qualquer momento, veja se tem cabimento de sangue estar chegando aos freios, a fuça de cavalo, lá em Jerusalém, lá nessa Jerusalém criada a partir de 1900 e alguma coisa. Nessa Israel criada a partir de 1948. Tem cabimento isso? Hã? Mas para você que é futurista, vai fazer o quê? Olha que interessante que está em Joel, capítulo 3, versículo do 1 ao 16. Sim, naqueles dias, sempre que você lê naqueles dias, depois daqueles dias, aquilo significou o juízo, aquilo significou o dia do Senhor. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e Jerusalém, e aí? O dia do Senhor foi para todo mundo ou foi para a nação de Judá foi a nação de Israel? Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo. Quem era o povo de Deus eleito? Pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filícia? Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandaram-os para longe de sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor. 9. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou o guerreiro. Lá na religião, quando eu frequentava, isso aqui era envelope. Pega o envelope, grita, eu sou guerreiro, e coloca 10 mil reais, 5 mil reais, 1.000 reais. 11. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali, fazer descer os teus guerreiros, ó Senhor. 12. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. 13. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. 14. Multidões, multidões no vale da decisão. Esse aqui era o vale do Armagedon, lá de Apocalipse, tá? Multidões, multidões no vale da decisão. Olha aqui. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Vou ler de novo esse versículo. Multidões, multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Deixa eu colocar isso aqui, deixa eu buscar lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, porque eu falo para você que depois que eu entendi esse versículo, eu entendi toda a Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, no texto da NVI. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Voz de som de trombeta era som de guerra, som de chamamento para a batalha.
o dia do Senhor. Aí os doutores, os pais da igreja, há mais de 1000 anos, o engano vem imperando por aí, dizendo que esse dia do Senhor é domingo, por causa da ressurreição de Cristo. O dia que Jesus ressuscitou chama-se primeiro dia da semana, domingo. Está em Atos 20 e está em 1 Coríntios 16. Não tem nada a ver o dia do Senhor. O dia do Senhor foi o dia do juízo de Deus, foi o dia do julgamento de Deus. Acabei de ler para você. Então, Apocalipse 1:10. No dia do Senhor achei-me no Espírito. Voltando lá, vamos continuar. Então, em Joel 3,14. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo. No vale da decisão. Então, no dia do Senhor, no julgamento de Deus, foi aonde? Foi no vale da decisão, no vale do Megido, foi lá no Armagedon. Você consegue conectar uma coisa com a outra? Você consegue concatenar as fases escritas? Você entende? Por que eu sempre falo que a graça, o favor imerecido foi até Apocalipse 1:10, de Apocalipse 1:10 começou o juízo e foi estabelecido a justiça eterna, o reino de Deus, não mais por favor imerecido, não mais por graça, mas sim pela concretização do templo espiritual de Deus em nosso espírito, onde ele mesmo faz morada, Apocalipse 21:3. Reflita nesse versículo, nesses dois versículos, Joel 3:14 e Apocalipse 1:14 e 1:10. Veja se você consegue colocar a conexão nisso aí. Veja se tem cabimento, mínimo que seja, de o dia do Senhor ser domingo. Veja se tem cabimento um negócio desse. 15. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. Olha aqui o entendimento. O sol era o templo, porque devido a que o sol quando batia ali refletia raios solares e naquilo a fumaça, o incêndio, o fogo, a poeira, ele perdeu o brilho. E a lua, quem era a lua? Os judeus. Os judeus eram considerados como lua, então eles se escureceram, eles foram sujos de sangue, eles foram lavados de sangue. E as estrelas que representavam os 12 filhos de José, não, os 12 filhos de Jacó, eu não entendo, não vem para mim, eu não entendo, são as 12 tribos, as 12 estrelas. Lembra que José falou que ele viu 11 estrelas se dobrando para ele? Então as 12 estrelas, depois você coloca no comentário, eu não me ligo, eu não me interesso, eu não passo, para mim não é uma vergonha, porque eu não me interesso por essa história velha e caduca. Eu só sei que as estrelas representavam, isso que é interessante, as 12 estrelas representavam o filho de Jacó, será que foi filho de Jacó? Filho de José, não, filho de José não, porque foi José do Egito, foi José que falou que ele teve um sonho que viu 11 estrelas se dobrando para ele, então foi os filhos, agora me deu branco. Foi filho de uma bexiga dessa daí, tá bom? Foi o filho deles aí que montou as 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos. Então o sol aqui era o templo e a lua eram os judeus, a nação de Israel, e as estrelas eram as 12 tribos. 16. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém se levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o meu povo, uma fortaleza para Israel. Israel. Veja aqui, agora, o que Jesus falou sobre o fim dos tempos. Falou na parábola do joio, ele explicando a parábola do joio. Olha que entendimento desse aqui. Esse aqui merece você curtir, comentar, compartilhar. E se você não é inscrito nesse canal, merece você até se inscrever nesse canal. E aproveita e já ativa esse sininho aí. Mateus capítulo 13, versículo do 36 ao 43. É a explicação da parábola do joio sobre o fim dos tempos. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Já o joio são os filhos do maligno, os filhos de Moisés. O inimigo que o semeia é o diabo, o acusador. E o acusador semeou os itens para acusar as pessoas. E o que acusava as pessoas? Eram 613 itens dados por Moisés. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim
desta era, ou fim dos tempos. Deixa eu ler isso aqui na NEA. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Onde estava o fogo a todo vapor? Não era em Jerusalém, não era no dia do Senhor. 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Olha! Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E fala lá em Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 23. Quando, porém, vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia... deixa eu ler esse versículo aqui na Bíblia Viva 2002, o versículo 20 de Lucas 21. Mas quando vocês virem que Jerusalém está cercada de exércitos, então saberão que chegou o tempo da destruição. Versículo 21. Nessa época o povo da Judéia deve fugir para os montes. Os que estiverem na cidade devem fugir dela. Os que estiverem fora da cidade não devem tentar voltar, pois aqueles serão os dias do julgamento de Deus. As palavras escritas pelos profetas nas antigas escrituras se cumprirão realmente. Ou então, porque aqueles dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Aí no 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra aquele povo. Tá bom? Quando ocorreu o fim dos tempos e a vingança de Deus? Ocorreu exatamente no dia do Senhor. O dia do Senhor durou 3 anos e meio. Durou do início de 66 até o ano 70, metade ali, por volta do mês de agosto, porque o cerco se deu no mês de julho de 69, durou 13 meses, durou 390 dias, como está em Ezequiel 4 e Ezequiel 5, e no mês de agosto foi quando o incêndio tomou conta de praticamente toda Jerusalém e o templo foi destruído até os alicerces. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 24, deixa eu pôr aqui, aos discípulos que ele estava lá, ele falou assim, Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao 3, olha que coisa interessante, gente, maravilhosa. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí no versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então você vê, era para dizer quando ia acontecer a queda do templo, juntamente com a vinda dele e o fim dos tempos. No ano 70 DC. Mas, aí você me pergunta, mas por que você sabe disso e a teologia não sabe? Será que a teologia não sabe? Claro que sabe. Mas a teologia não tem interesse em que os alunos, os formandos, eles venham a ter conhecimento disso. Por quê? Porque quando a religião souber dessas coisas, as pessoas serão libertas, as pessoas serão livres. E as pessoas sendo livres, as pessoas não frequentarão mais esses alçapões, as pessoas não darão mais dinheiro, as pessoas não sustentarão mais esta fraude. E aí o que vai acontecer? A religião vai acabar. E eles terão que voltar a trabalhar. E você sabe que trabalhar não pode, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, comente. Fale para o seu amigo, que é um religioso, fala, olha, leia com mais atenção os escritos bíblicos, preste mais atenção. Provavelmente você está sendo enganado. Fale assim, na maciota. Não já chega apontando o dedo para ele, você está no engano, você é isso. Não, deixa que isso aí eu faço. Tá bom? Deixa que eu faço, porque aí a gente tem um pouquinho mais de argumento aí. Você só fala assim, dá uma olhadinha, vê direitinho. O que você... Aí você lê um versículozinho para ele, ô fulano,
lê esse versículo comigo, o que você entende disso aqui? Aí se ele lê diferente, se ele entender diferente, aí você fala, posso passar o meu entendimento? Aí se ele der brecha, aí você fala, então, esse versículo aqui, ó, conforme essa passagem aqui, significa, o meu humilde entendimento, significa isso aqui. Aquilo vai criar uma pulga atrás da orelha dele. E quem sabe, né, ele pode ser uma pessoa mais esclarecida a respeito dos escritos bíblicos, tá bom? Então eu deixo com você essa maravilhosa mensagem que para mim tem muito valor. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.